deixa louco. Choro mais um pouco. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. Hoje no disse pra Chiquinha que o Chance era bem mais forte do que eu. Contou pra mim na inteirinha que outro dia ele me bateu. Não é verdade, eu não posso concordar. Toda vez que ele me bate só pra eu acordar. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. A meninada diz que eu sou pancada, que tiro zero todo dia. Gente faladeira é uma mentira vã, só tiro zero de manhã. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. Mas gosto deles mesmo assim, e sei que também gostam de mim. Estamos juntos pro que der e vir, do Iapoque ao Chuí. Que me deixa louco. Choro mais um pouco. Mamãe! Ai, choro, me deixa louco. Que me deixa louco. Então vamos lá ver a baboseira que o Sérgio vai falar, né? Boa tarde, torcida do Cruzeiro, nossa Nação Azul. É um prazer sempre poder falar com vocês aqui diretamente. A gente fazia muito no começo, né? Aquelas lives que a gente tinha comunicação direta com o torcedor e poder mostrar a realidade como ela é, sem versões das coisas que acontecem, que saem sobre o Cruzeiro. Ainda mais num momento tão complicado hoje que a gente vive do mundo em geral, de redes sociais, né? Então faço questão de vir, de falar ao vivo, sem gravação, sem corte, né? Para poder dar o recado direto, como eu sempre dei para vocês, das coisas que acontecem, o que a gente pensa e está falando para o clube, né? Nesse momento que a gente vê, a gente está falando de fake news. Ontem eu, inclusive, sofrendo uma parte pessoal, né, divulgando vídeos meus numa festa com minha esposa e dizendo que eu estava em boate em Lisboa e depois outro utilizando... Ninguém mandou provocar a torcida do Cruzeiro, né? Ninguém. Um Twitter falso dele para criar briga, isso aí todo mundo sabe como é que se cansou, só sai fora, mano. Mas não adianta, isso aí espalha de uma forma que viraliza e até consertar o que aconteceu, o errado, né? Isso aí é muito complicado da gente conseguir desdizer o que foi colocado como mentira. Então, eu lamento isso e só peço a vocês que sempre... Eu também lamento, mano. Espero que piore. Procura saber se é verdade. Outro dia, aliás, também fizeram uma... Os caras vão colocar a culpa nos influenciadores aí, mano. Eu não tinha dado entrevista pra ninguém. Ele, aliás, foi o primeiro que eu liguei e falou pra mim que adora. Eu jamais falaria aquilo que foi colocado. E a gente tá lá no comando. Porque vai mostrando aquilo que a gente... fala há um tempo que, infelizmente, nós temos grandes adversários internos, mais internos do que externos. Cara, dá desgosto desse cara falando, velho. Pedrinho, ou tenta falar mal de conduta minha pessoal, é pessoa que não está querendo ajudar o Cruzeiro de forma alguma. Então, até nesse sentido, acho que tem alguns pontos que são necessários esclarecer para vocês de coisas que aconteceram recentemente. Vamos lá. E a primeira delas, eu vi que foi tema de muita polêmica, 2 viagens recentes que eu fiz. A primeira para Madrid, a segunda para Portugal, né? Madrid primeiro, começando um de cada vez. Foi uma viagem que eu fiz para cara, presidente de um time vai viajar, mano. Né? Foram poucos, 30 pessoas passaram, e tem mais de 400 no mundo. Só sem eu, presidente, sem presidente, sem diretor de futebol. Que entramos, só os jogadores e, tipo, bolso, sem receber nada, né? Eu paguei do meu próprio bolso. Né? E aí, no meio da viagem, e que inclusive estava sendo muito positiva, porque nessas viagens particulares, e não essas duas, só essas duas, já cansei de fazer outras viagens em que eu aproveito isso, seja no Brasil ou fora, para poder trazer coisas positivas para o Cruzeiro. Né? E nessa viagem, após eu ser recebido, né, no Real Madrid, pelo vice-presidente do Real Madrid, assistir um jogo à noite com o presidente do Real Madrid, no outro dia vem colocar o presidente está viajando com salário atrasado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque, primeiro, que eu não gastei dinheiro do Cruzeiro. E segundo, que o que o Cruzeiro mais precisa hoje é dinheiro. E do presidente. De um presidente competente.
aconteçam, né? Então, o Madrid, por exemplo, eu citei, estavam do lado de dirigentes da FIFA, de dirigentes ou donos de clube da Arábia, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, onde grandes relacionamentos e conversas são feitas e todo mundo sabe que qualquer tipo de investimento, seja em clube, seja em jogador, ele não vai ser feito da noite para o dia. Requer uma confiança, um conhecimento, até porque o Cruzeiro vinha de uma fase de descrédito muito grande, já que devia boa parte dos clubes ao redor do mundo, e foi na nossa gestão que a gente começou a pagar os clubes da FIFA, né? Sobretudo na Arábia, onde eu estive ano passado, a gente devia o clube lá, o Al-Wada, e a nossa imagem era muito ruim lá, isso a gente vai desconstruindo, né? Falei muito sobre isso, inclusive em Madrid, com o CEO de um clube, o Al Nasser, que está lá, e falava, olha, como que o Cruzeiro era mal falado por causa dessa... E ainda é mal falado, né? Cá pra nós, velho. As manchetes hoje em dia do futebol mundial que coloca o Cruzeiro é sempre parte negativa. Congresso Mundial de Futebol, e ali a gente tem a oportunidade de conversar sobre saudades quando era coisa positiva, né, rapaziada? Cruzeiro campeão e pá. Enfim. Então, uma viagem 100% custeada por mim, em que a gente tenta nela fazer contatos para o Cruzeiro e que tentam falar mal dela depois. E a segunda foi essa que aconteceu recentemente e que também já estava anunciada há muito tempo, né? Estava em Instagram do evento, estava em vários locais. Uma surpresa para ninguém. Você não vai, mano? Eu estaria por 3 dias em Portugal também para participar de um congresso que foi o cara é presidente do Cruzeiro, ele vai para por cima. O Felipe Ximenes pelo convite. Ali tivemos a era só não ser presidente. Pessoas como Jorge Jesus, como o Bruno Costa, que é o Bruno Costa e o Zanotti, que são 2 managers hoje na MLS, né, do próprio Alexandre Matos, que já esteve aqui junto com a gente, do Gilberto Silva, pentacampeão mundial, enfim. Esses caras são campeões, né? Diferente do você, né? Ou de investimento ou de aproximação. Amigão. Então, e um detalhe importante, eu até fiquei muito feliz quando eu vi um dos organizadores do evento, que foi marcado quando criticaram, o Sérgio foi para lá dar aula de gestão e tentando fazer... Sendo que nem sabe, né? Desafio. E realmente o desafio que a gente vive aqui desde o começo, continua vivendo, e é um desafio ser gestor de clube de futebol. E não sabe passar desse desafio, né? E citei o exemplo quando eu falei lá sobre isso, de estar lá e ser criticado, né? Quando lá muita gente falava o orgulho que deveria ser, né, ser um dos 3 presidentes de clube do Brasil que estavam nesse evento ao lado dessas pessoas, como a gente falou aqui, tendo a oportunidade de mostrar, de falar sobre o Cruzeiro e de ver como a gente vem na missão difícil de recuperar o clube cada vez mais. Coisa que eu tenho certeza que a gente vai conseguir. A gente vai também, de forma inédita, publicar na segunda ou terça-feira já o balanço do primeiro semestre de 2021, né? Um balanço que a gente vai fazer a apresentação dele depois, né? Com algumas notas e explicações, e tenho certeza que ele vai ser dissecado pela mídia especializada e deve ser mesmo. E ali, mais uma vez, vai estar colocado, eu não tenho dúvida, o que o César Grafietti falou quando analisou o nosso balanço de 2020, que é um dos maiores especialistas hoje em economia do futebol do país, falando que o buraco era muito grande. Mano, é muito blá blá blá, né, velho? Muito blá blá blá, velho. É um caminho que a gente está trilhando. Quase 10 minutos e não falou dos salários atrasados, mano. A gestão se vai arrumar alguém, velho. A performance desportiva que não está como todos gostariam. Mas, enfim, repito, me marcou muito uma frase do André Sanches recente, quando perguntaram para ele que estavam usando, né, o verbo cruzeirar como uma coisa ruim. Ele falou, a grande questão é que o Cruzeiro não é parâmetro para ninguém, porque o Cruzeiro foi caso de assalto, né, que aconteceu aqui, e não só de uma gestão que aconteceu antes. Então, o caminho é muito árduo, sem dúvida nenhuma, e a gente vai trilhar ele e vão passar por isso, né, com as empresas que estão aqui com a gente, com a equipe que está aqui com a gente e com o apoio da torcida. Há outras 2 grandes questões. Apoio da torcida você não tem não, meu filho. A primeira delas, eu já vi também. Não vai ter não, difícil. Na imprensa hoje, de uma reunião que eu tive agora de manhã. Portanto, esclarecer que ainda lá em Portugal, eu assentei com aquele que, sem dúvida nenhuma, é um cara que merece todas as nossas homenagens e que sempre ajudou. Se ele falou que assentou, então o Pedrinho estava em BH, em Portugal mesmo. É o Pedrinho, do supermercado BH. A gente bateu um papo, né, explicamos, ele viu como a situação estava e falou comigo. O cara pagou para ver mesmo, né, velho? Pedrinho você pode ter certeza. Pediu as contratações do Luxemburgo antes, buscar outras pessoas também. Do Alexandre Matos ele não quis, né? Agora tá pedindo, tá querendo os dois, o Sérgio. Como que no nosso time rival aqui foi importante a ajuda dessas pessoas, senão, caso contrário, eles teriam até mesmo sido rebaixados. E aí alguns empresários se juntaram para poder ajudar o clube. E foi isso que eu e o Pedrinho viemos conversando. A partir daí, a gente fez contato. Eu não citei, não falei hora nenhuma nome de ninguém que estava nessa reunião, né? Eram 3 empresários e o Pedrinho ainda
não participou porque ele ainda não está aqui, ele volta e a gente segunda-feira ficou de assentar de novo, mas participei com 3 empresários e essa reunião foi muito clara, eu ainda citei esse modelo que foi o que o presidente Sérgio Coelho falou, eu chamei esses empresários, falei, olha, vamos junto com o Pedrinho participar de perto, vocês estão convidados muito blá blá blá, né, velho? para estarem mais ativos na gestão, para terem, indicar, se quiser, ainda falei... Não fala nada com nada, velho, não fala o que o torcedor do Cruzeiro quer ouvir, tá ligado? Né? Então, é até curioso, por isso que eu falo, fui ver em 3 veículos de mídia diferentes, cada um falava uma coisa. Né? Um falava que nós pedimos 9 milhões, o outro falava que eles prometeram 30 desde que eu saia, o outro falava de novo dinheiro, na mídia, velho, de novo. E eu sou muito tranquilo para falar, porque infelizmente, ou felizmente, né? Aliás, é um princípio democrático, então infelizmente, porque eu sou republicano, quer dizer, eu sou legalista, existe o sigilo da fonte, mas quando alguém vai e escreve, ouvi de alguém que estava presente, eu estou disposto a qualquer um que estava presente, eu tenho certeza que são pessoas do bem, não vão reproduzir o que foi colocado por aí nessas questões. Primeiro, porque não pedimos valor específico, falamos o que o Cruzeiro tem de atraso, que vai ser publicado, falamos o que o Cruzeiro precisa para fechar a operação, né, e conversamos sobre essas pessoas terem esse pool para a gente ajudar e trabalhar o Cruzeiro até a efetiva constituição da SAF, que só vai poder, embora a gente pretenda registrá-la antes, isso só vai ocorrer em dezembro por questões operacionais, que é... Esse papo da SAF aí, meu filho, tem uns 3 anos pra cá, velho. Desde o rebaixamento, velho, falar a verdade. E eu convidei essas pessoas para isso, para que participem, que estejam perto da gente. Tem que ter noção que vários times aí no Brasil já são SAF, mano. O próprio Cuiabá, o RB Bragantino, são no mesmo modo da SAF. A lei, o pessoal tá aprovando e tal, é só um incentivo e pá. Vamos ajudar na escolha do novo diretor de futebol, né, que a gente ainda não escolheu. Vamos pensar no nome que vocês, empresários, que a torcida... Vê se escuta o BH, viu? Vai vir, que vai ajudar. Vê se escuta o Pedrinho agora, arrombado. E aí... Só fica aqui, por isso que eu faço questão de falar direto. O meu registro de qualquer um dessas mídias, qualquer jornalista que tenha escrito de forma diferente, olha isso, pode me colocar com a sua potencial fonte, que a gente vai discutir. A culpa é dos jornalistas, rapaziada. Foi verdade. Eles que estão no comando, a culpa a culpa é nossa, rapaziada. Meu Deus, velho. Nada foi marcada de reunião para segunda-feira, nada ficou definido nessa de forma objetiva, né? Estamos esperando, o Pedrinho vai voltar de viagem, na segunda a gente vai reunir de novo. Então, o que eu só quero dizer é que realmente tudo... Esse cara tem defeito na mente, velho. É o Kiko, em vida real, velho. Eu tô pronto em qualquer momento. Tão burro quanto, velho. Repito, não citei o nome dos 3. Se alguém cita, por que você não fala também, mano? Não sei qual que é o problema. Nós vamos esclarecer e vão ver. Qual que é o problema deles não falar? Aconteceu de manhã foi essa. De não falar o nome? Meu pai, não teve condição nenhuma. Doido. Houve sim um convite da nossa parte para que esses empresários, assim como a gente falou, deu esse exemplo, é feito no Rival, que a gente sabe que os empresários lá participam ativamente, que eles também façam parte aqui, que eu faço questão. Eu sei e reconheço, a gente precisa sim de ajuda, são pessoas experientes, precisa de dica dessa experiência para essas pessoas estarem com a gente e ajudar aquele bem principal que é o Cruzeiro, que é o que todo mundo quer ver bem. E por fim, passada essa questão, esclarecer que obviamente tivemos, né, também reunido hoje com os jogadores, todo mundo sabe dessa situação de atraso salarial. Não é, obviamente, uma questão que a gente quer conviver com ela, a gente já fala disso desde o começo, infelizmente. Todo mundo cita aquela frase que eu cheguei 1º de junho e falei, é responsabilidade minha a partir de 1º de junho. Pois é, e ainda continua, né? Que infelizmente acontecem que às vezes a gente não espera. Mostrei os números hoje para os jogadores aqui, esses números serão publicados. O que nós temos de atraso salarial é menos, por exemplo, do que nós tivemos de bloqueio trabalhista, né? Que são coisas inesperadas. Eu não tinha, quando a gente assumiu um relatório, teremos bloqueios... Cara, você assumiu foi pra isso, mano. Agora resolve esse abacaxi aí, velho. A qualquer momento. Então, bloqueio de jogadores que passaram aqui em 2012, 2013, né? E esses bloqueios começam a chegar agora. Fora que quando a gente assumiu o 1º de junho, a gente pagou folhas de abril e maio, né, que não era nem da nossa competência. Então, o que eu mostrei para eles foi que dentro do projeto que a gente se propôs de gestão, analisando única e friamente a nossa gestão, a gente teria esses números compatíveis com tranquilidade para poder manter esses salários em dia. Foi isso que eu fiz questão de explicar para os jogadores. Então, que se a gente não consegue... Eles não caíram nesse papinho, eu espero, né? A gente não quer, mas que nós estamos correndo atrás de recursos mesmo assim, que mesmo no ano passado, na situação adversa, a gente bateu recorde de arrecadação
na área comercial, né, e que estamos tentando buscar esse planejamento cada dia mais efetivo. Inclusive, expliquei que em momento algum, agora temos, né, como se chegou a imaginar, tem funcionário com 6 meses de salário atrasado. A gente do ano passado também. Existe alguma coisa que é parcial para trás, mas principalmente dos que ganham menos, né, que às vezes eu recebo muita reclamação de pessoas, até na rua, isso, pô, presidente, não faz isso com quem ganha muito pouco. E não existe essa situação, sobretudo para os que ganham menos. Aliás, os que ganham menos são sempre os que a gente privilegia aqui, que a gente ampara, que a gente assiste, né? E eles continuam passando necessidade, viu? A imprensa vai ligar para saber quem passa dificuldade. Eu falei, gente, a gente já falou isso aqui, os que passam e chegam na gente, a gente sempre tenta ajudar de forma pessoal também, né? A gente jamais vai deixar qualquer pessoa do Cruzeiro desamparada, né, nesse sentido. Inclusive, repito, com empenho pessoal, não só meu, como de toda a diretoria. Tá? Então, a conversa, os nossos atletas, em momento algum, a gente viu que falta entrega deles, né? No último jogo, a gente percebeu isso também. Então, a gente valoriza muito o nosso grupo. A nossa conversa foi muito boa. Acho que de hoje até amanhã, a gente está terminando. Que a gente quer ouvir, ele não falou, né, velho? O que foi conversado e o que foi falado de tomar. E vai conseguir pagar os salários. A gente segue firme. E terminar a greve dos jogadores. Isso aí a gente não ouviu, vai. Temos pessoas que acreditam no nosso trabalho. Inacreditável. Espero, repito, né, com essa outra reunião que teremos aí, que a gente já saia com alguma coisa mais clara. Já era pra ter saído hoje, ontem, anteontem, velho. Não podemos prometer o que a gente nem era pra ter salário atrasado, até porque você assumiu foi pra isso. Quinta-feira eu vou estar junto com a arrombado, mano. Pra Florianópolis, pra tentar buscar mais uma vitória. E vão tentar o máximo possível a gente fazer isso aqui. Ontem, quando eu cheguei, a imprensa procurou, me pedindo algumas, né, para fazer pergunta, e eu falei, olha, espera, primeiro eu tenho que conversar o interno e depois comunicar primeiro através daqui, que eu acho que é o principal, né, porque infelizmente, às vezes quando a gente fala, a manchete sai uma, comentário sai outro, mas a verdade nunca é colocada de uma forma plena. De novo, nação, colocar a culpa nos influencers, na mídia aí. Meu Deus do céu, cara. Mas acho que esses são os pontos cruciais. Qual que é a necessidade, irmão? Qual que é a necessidade? E para valeu, rapaziada. Meu Deus do céu, eu sei que o momento é complicado. Ele é 17 minutos assistindo essa merda aí, velho. Parabéns quem assistiu até o final, velho. Não com a nossa autodestruição que a gente vai conseguir superar isso. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Mas ninguém quer o mal do Cruzeiro, né? Então vamos pensar todo mundo no bem do Cruzeiro. Exato. E o bem do Cruzeiro é você saindo dele. Finalizo aqui, deixando também os parabéns para esse que eu falei, que é o nosso grande apoiador, que é o Pedrinho, que hoje é aniversário dele. Fica aqui o meu abraço, os parabéns. Que Deus abençoe ele e a família sempre, que é um cara muito bacana e que está sempre ao nosso lado. Muito obrigado, um abraço. Abraço, mano. E sai do Cruzeiro arrombado.